Calcule o recalque total na argila, o tempo que a argila leva para sofrer 60% de recalque, o recalque que a argila irá sofrer em 30 dias e a pressão neutra no centro da camada em 30 dias. Então, vamos lá. A gente tem esse perfil de solo, foram dados o coeficiente de compressão, o coeficiente de adensamento e o índice de vazios inicial da nossa camada de argila. Então, vamos trabalhar com esse perfil de solo aqui. Nossa camada de argila, ela tem adensamento, pré-adensamento? Não tem, não foi nada dito sobre pré-adensamento, mas a gente tem o coeficiente de compressão, então vamos determinar que o recalque total, ele vai ser o H, que é aquela altura da camada, de 1 mais E0, vezes o coeficiente de compressão, vezes o logaritmo da tensão final sobre a tensão inicial. Achamos qual que vai ser a nossa equação para usar para o recalque. Então, o recalque, ele vai ser H, a altura da camada. A altura da nossa camada de argila é de 5 até 13, a gente tem quantos metros? 8, dividido por 1 mais 1,2, vezes o coeficiente de compressão, que é 0,5, vezes o logaritmo da tensão final e a tensão inicial. Então, nós temos que determinar qual que é a tensão final e a tensão inicial aqui no centro da nossa camada de argila. Então, nós vamos ter aqui a tensão devido à própria argila, a tensão devido à areia e depois a tensão devido ao aterro, ok? Então, vamos lá. Tensão efetiva inicial, ela vai ser igual ao quê? Da camada de argila, 19 vezes 4, que é no ponto médio, mais da areia, 17 vezes 5, menos a pressão neutra. Então, qual a altura que a gente tem aqui de água? 4 metros, menos 4 vezes 10. Então, para a gente, a tensão efetiva inicial é de 121 quilopascal. E a nossa tensão efetiva final vai ser igual a 121 mais a tensão devido ao aterro, 4 vezes 16,5. Então, nossa tensão efetiva final R$ 187. Achamos a tensão efetiva inicial e a tensão efetiva final. Vamos jogar, então, aqui na nossa equação. Logaritmo de 187 dividido por 121. Então, nosso recalque, ele vai ser igual a quanto? A 0,34 metros. Então, aqui a gente tem um recalque total de 34,4 centímetros, tá? A professora pode deixar em metros? Pode, gente. Eu coloco em centímetros porque usualmente a gente apresenta o recalque em centímetros, mas pode colocar em metros também, a mesma coisa, tá? Só não esquece a unidade. Então, nosso recalque 0,344 metros. Achamos o total, o que a gente quer determinar agora? Na letra B, o tempo que a argila leva para sofrer um recalque de 60%. Então, o recalque de 60%, qual que vai ser o fator tempo associado? Então, para 60%, o fator tempo associado, se a gente for olhar lá na nossa tabelinha, 60%, o fator tempo é 0,287. Então, T é igual a 0,287. Qual vai ser o tempo, então, que eu levo para sofrer esse recalque? O tempo vai ser igual ao T, que é o fator tempo, vezes HD ao quadrado, dividido pelo CV. Então, esse tempo
vai ser igual a 0,287 vezes a altura drenante. Nossa argila, ela tem areia em cima, areia embaixo. As duas são drenantes, então a nossa altura drenante é só metade da camada de argila. Então, aqui a nossa altura drenante é de 4 metros, dividido pelo CV. CV 3 vezes 10 a menos 4 centímetros quadrados por segundo. Vamos passar para metros quadrados por segundo. Então, vai ficar 3 vezes 10 menos 4 com menos 4, menos 8 metro quadrado por segundo. 3 vezes 10 a menos 8 metros quadrados por segundo. E aqui, metro quadrado. Nosso tempo, então, vai ser de 0,287 vezes 4 ao quadrado, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 8, 153,666,7 segundos. Isso aqui em segundos. Vamos passar para dias, para a gente... O tempo vai ser igual a dividido por 24 vezes 60 vezes 60 para a gente passar para dias. Ainda vai ficar grande, ó, 1.771,6 dias. Como que eu passo isso aqui para anos? Dividido por 365 dias, né? O tempo, então, vai ser 4,8 anos. Na prova, quando vocês forem fazer, verifique qual é a unidade, tá? Se é ano, se é segundo, se é dia, se é meses. Então, aqui é nosso recalque, ele vai ter 60% de recalque em 4,8 anos. Então, vai demorar para que esse recalque aconteça. Depois, a gente quer o quê? Na letra C, o recalque que a argila irá sofrer em 30 dias. Recalque em 30 dias. Para eu determinar o recalque em 30 dias, a primeira coisa que eu faço é determinar o fator tempo. Fator tempo, ele vai ser o quê? T vezes CV dividido por HD ao quadrado. Então, o meu fator tempo vai ser igual a 30, mas o meu CV está em segundos, então eu vou passar para segundos, vezes 24, vezes 60, vezes 60, vezes o CV, que é... Quanto vale o nosso CV mesmo? 3 vezes 10 a menos 8. Dividido por HD ao quadrado, 4 ao quadrado. Fator tempo, então, vai ser de... quatro vírgula 86 vezes 10 a menos 3. Então, vamos procurar lá no nosso fator tempo. Isso aqui é 0,00486. 0,0486 0,00486. Então, em 8, já está em 0,05, já passou 7%. A professora quer achar certinho, então vocês podem fazer aqui a interpolação, tá bom? Então, se vocês quiserem achar, mas vamos usar aqui 7% de recalque. Então, eu vou ter uma porcentagem de recalque igual a 7%. Qual vai ser o valor do recalque, então? O recalque em 30 dias vai ser aquele nosso recalque total vezes a porcentagem do recalque. Recalque em 30 dias vai ser... Quanto que era o nosso recalque total? 0,344 metros vezes
7%. Zero vírgula 2408. Obrigada. Metros, isso aqui é a mesma coisa que eu escrever, 2,41 centímetros, tá? Conseguimos encontrar qual que é o nosso recalque que vai acontecer em 30 dias. Depois a gente quer determinar o que aqui? Qual que vai ser a pressão neutra? A pressão neutra no centro da camada em 30 dias. Então, a gente quer determinar qual que é a pressão neutra. Professora, uma questão dessa já dá todas as questões da prova, Deus me livre. Dá, gente. A gente quer saber qual que vai ser a pressão neutra no centro da camada em 30 dias. Para que a gente encontre qual que é a pressão neutra no centro da camada, o que vai acontecer? A gente vai precisar daquele diagrama que ele vai dar para a gente o grau de dissipação da pressão neutra. Deixa eu pegar ele aqui, que ele está em algum lugar aqui da tela. Aqui. Mas esse aqui tá só metade, eu quero ele completo. Então, vamos pegar aqui. O diagrama para a gente ver como que é a dissipação da pressão neutra é esse aqui. Então, se a gente quer determinar qual que vai ser a minha pressão neutra no centro da camada, como eu tenho duas camadas drenantes, o centro da minha camada vai estar bem aqui, ó. Vocês estão vendo a tela com o diagrama? Não, professora, não. Então, deixa eu colocar. Então, aqui, o centro da camada drenante. Esse centro da camada aqui, porque eu tenho as duas faces drenantes. Se eu tivesse só uma, eu usaria esse diagrama, esse gráfico, que ele só vai ter uma camada drenante, tá? Esse aqui é porque a gente tem duas camadas drenantes lá no nosso exercício. Quero saber qual que é a pressão neutra. Para eu saber qual que é a pressão neutra, eu tenho que saber qual que é o grau de dissipação da pressão neutra. Como que essa pressão neutra está se dissipando? Então, para isso, eu preciso achar a minha linha do fator tempo, relacionar aqui com a posição que eu estou na minha camada de argila, e aí eu encontro qual que é a porcentagem de adensamento ou ainda o grau de dissipação da pressão neutra. Nosso fator tempo vale quanto? Nosso fator tempo, ele vale 0,0048. 0,0048. Então, vamos olhar. 0,0048, a gente não tem ele, mas tem o 0,005 no centro da camada. Então, a gente está bem aqui, ó. Eu estou no primeiro. Então, eu vou ter quanto de dissipação da pressão neutra? 0,01, correto? 1, 2, 3. Não, 0,02. Então, o meu UZ, ele é igual a 0,02. Então, eu tenho essa dissipação aqui quando eu tenho esse fator tempo. Como que eu faço, então, para determinar a minha pressão neutra? Deixa eu voltar para a nossa tela. Aqui. O Z é igual a 0,02, que a gente determinou. Isso aqui, vocês estão vendo a tela de rabisco? Sim.
Esse é o meu grau de dissipação da pressão neutra. Qual que é a pressão neutra em 30 dias? A pressão neutra em 30 dias, ela vai ser a pressão inicial, pressão neutra a gente representa por U, vai ser aquela pressão neutra inicial quando eu tinha o carregamento, mais a parcela de pressão neutra não dissipada. Isso aqui é a minha pressão neutra no tempo que eu quero determinar. Por quê? Porque quando eu coloco um carregamento, esse carregamento ele é primeiro suportado pela pressão neutra. Depois, à medida que vai acontecendo o adensamento, esse carregamento ele vai passando da pressão neutra para os grãos do meu material, para os grãos do meu solo. Então, essa pressão ela vai se dissipando com o tempo. Se eu quero saber qual que é a pressão neutra em 30 dias, vai ser a pressão inicial antes do carregamento, mais a pressão neutra que não foi dissipada. Qual que era a nossa pressão neutra inicial antes do carregamento? Antes do nosso carregamento, a nossa pressão neutra ela era a altura que a gente tinha de água, que era 4 vezes 10, que é o peso específico da água. Então, a nossa pressão neutra inicial era igual a 40 kPa. Isso aqui antes do carregamento. Quando eu coloquei o carregamento, a minha pressão neutra, que eu vou chamar de pressão 1, ela foi o quê? 40, que é a inicial, mais a do carregamento. Quanto o carregamento me deu de pressão neutra? Meu carregamento, 4 vezes 16,5. Toda aquela tensão do carregamento, ela é passada para a pressão neutra. Então, 66 kPa. Essa pressão aqui é aquela do carregamento, é a variação de tensão pelo carregamento. Ela é passada para a pressão neutra. À medida que vai acontecendo o adensamento, essa pressão neutra ela vai se dissipando. Então, qual que é a parcela dissipada? A parcela dissipada vai ser igual à pressão neutra que eu tinha pelo carregamento, devido ao carregamento, vezes o grau de dissipação da minha pressão neutra, que é 0,02. Então, 66 vezes 0,02 vai dar para a gente 1,32. Essa aqui é a minha pressão neutra que foi dissipada. O que é a parcela não dissipada? Parcela não dissipada vai ser igual ao 66 menos o 1,32, que é 64,68 kPa. Então, a pressão neutra que eu tenho em 30 dias, vou escrever aqui pressão neutra em 30 dias, vai ser igual ao 40, que é a inicial, mais a parcela não dissipada, 64,68. Mais 40, 104,68 kPa. Então, em 30 dias, essa aqui vai ser o valor da minha pressão neutra. Ok? Ok. Simples assim. Na semana que vem, se vocês quiserem, a gente pode fazer mais alguns. Vocês peguem a lista, dêem uma olhada. Eu vou passar mais alguns exercícios para vocês também essa semana, principalmente sobre essa parte de pressão para a gente fazer na semana que vem, que essa aqui eu acho que é o mais complicado de vocês pegarem. Então, tentem fazer uma, que é para que vocês tenham as dúvidas. E aí, semana que vem, a gente faz mais, ok? Ok.